Boa noite, boa noite. Ó, nós aqui de novo. Boa Dia noite. 1º de julho. Tá? Começamos hoje, nesse primeiro dia desse mês, tá? Com um programa maravilhoso que Milena, tá? Fez todo o conteúdo pra gente. Gente, agora nós temos tema no programa. Olha como é que nós estamos chique, cara. E o tema de hoje é o preço de agradar todo mundo. Esse é o preço mais caro Do do mercado. mercado. Gente, vamos abrir o mês, né? Iniciar mais um ciclo aí. Que esse mês seja maravilhoso para mim, para você, para todos nós. Que nós consigamos atingir todas as nossas metas e, inclusive, se conhecer a ponto de entender que você não tem que pagar o preço mais alto do mercado, tá bem? Eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Que a nossa querida Milena frisou bem aqui. Quem está pagando a conta por eu tentar agradar todo mundo? Eu acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer para nós mesmos, Isso aí. todo, todo, toda oportunidade que a gente tiver, porque infelizmente a gente temos essa regra, não sei como é que eu vou falar. é, Quase é, uma necessidade, né? Isso, uma necessidade de agradar as pessoas. A gente se sente mal quando a gente não agrada. Então, às vezes, você fica desconfortável para deixar o outro confortável. E não tem que ser assim, Não mesmo. né? É... Por quê? Porque a gente nasce mulher, né? A gente já nasce com aquela atribuição que tem que cuidar, que tem que alimentar, que tem que lavar. Só que a gente não é obrigado a nada. Entendeu? E quando isso se torna um fardo para você, se torna. Eu não sei se foi com essa pergunta a Milena quis, é a resposta que eu tenho para dar. Quando isso que se. Eu estou falando isso por quê? Porque é, eu tenho uma bagagem de vida e eu vivi muito tempo. Não estou reclamando dos meus filhos, não estou reclamando, foi uma vida que eu que escolhi, né? Casar cedo, ter filho cedo. A maior parte da minha vida foi agradando as pessoas, né? Tentando agradar. Com uma comida, com uma roupa, com a casa arrumada, com uma. Porque tem hora que você não quer fazer, né? Então, assim, quando eu me peguei viúva, foi uma coisa muito dolorida, gente, uma coisa que não quero que ninguém passe, mas infelizmente nós temos que passar. Aí eu descobri, né? Ficando sozinha, tendo tempo para mim, não fazia as coisas que não tinha vontade, porque eu não tinha ninguém para Para cuidar, para né? cuidar. E eu descobri que essa é uma coisa legal. Entendeu? O dia que eu queria, que eu quisesse, que eu estava afim, levantava, tomava meu banho, tomava meu café e deitava, via série, via televisão, ia para a rua, voltava 2 dias depois. Então, nesse cenário de sofrimento, eu descobri que eu não sou obrigada a agradar ninguém. Infelizmente, né? Então, agrado meus filhos, agrado meus netos, mas até a vírgula. Porque se não for para mim também ficar bem, eu não vou fazer. Né? Certo. Então, assim, tô falando isso porque a Mi, apesar dos 18 anos dela, Isso, gente, por favor. Eu vou falar isso em todo o programa, tá? Eu vou falar isso em todo o ela programa. também teve. Ela é uma pessoa que ela vive para agradar. Eu tô falando até por conta dessa parceria. Quando eu falo para vocês aqui, eu penso, ela já faz. Então, isso é um agrado, é um jeito de me agradar. É uma forma de demonstrar amor, gente. Eu não sou muito boa com palavras, mas É. sim com atos. Então, Mas tem hora também que eu falo com ela, falo, não sei o que lá, mas é quando você puder. Entendeu? é Também, verdade. para ela também não me arrasar com o que ela quer, entendeu? Não, amiga, não é agora não, mas eu já deixo o que eu preciso, Sim. né? Então eu acho também isso legal. Ó, amiga, assim, 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 quando você puder. Entendeu? Que aí eu sei que ela vai fazer as coisas do jeito dela, do jeito que eu gosto, porque tudo que ela faz é perfeição. Olha, gente. Mas Tá vendo, ela mãe? sabe que eu E você sou. falando que quando eu era criança, você varreu a casa igual a sua cara. Significa que tava perfeito. Perfeição. É. Então, assim, eu acho muito importante esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, né? Porque eu
nessa minha vida curtinha que eu tenho, né? Que eu tive, que eu tenho até agora. Há poucos anos e muita experiência, gente. Isso. Muitas coisas que eu faço agora, muito meu jeito de falar, de olhar, foi de conversas, de palestra, vendo as outras pessoas, porque nós, seres humanos, nós temos uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim. Você, quando convive muito com uma pessoa, você pega a característica daquela pessoa. Você pega os trejeitos, o modo de falar, assim. Então, eu aprendi a tirar tudo que era bom pra mim, que servia pra mim, o resto eu botava lá no cantinho. Isso é bíblico. Examinar tudo e reter o que é bom. Isso aí. Boto lá numa caixinha, tapa, boto lá no fundo que não é pra mim. Mas o que é pra mim, realmente a gente releva. É isso aí, nós usamos. E você acaba pegando mesmo. Engraçado, minha mãe só falava pra mim, só aprende o que não presta. Eu acho que era isso aí. eu acho que era isso. Ah, tá andando com fulano. Isso aí é mania de fulano, só aprende o que não presta. Então, eu acho muito importante, né? A gente tá sabendo que a gente precisa agradar as pessoas, porque a vida é uma troca. Toda a vida, todo relacionamento é uma troca. Amoroso, de amizade, de conveniência, tudo é uma troca, né? E nessa troca, nós temos que estar atento ao preço que nós vamos pagar. Isso daí. E a pergunta é sempre a mesma. Quem é que paga essa conta? Porque o problema hoje não é você agradar o outro. Nós somos seres humanos, nós vivemos e formamos relacionamentos de forma diária. Quando você cumprimenta o motorista do ônibus, quando você cumprimenta a velhinha que sentou do seu lado, e por aí em diante, você está formando relacionamentos. Às vezes eu estou indo embora, eu quero ficar em paz, sem falar com ninguém. Aí eu entro no ônibus e aí tem uma senhorinha que quer muito conversar. E aí eu tiro meu fone porque ela só quer falar, gente. E eu só queria ficar em silêncio. E aí eu posso ter a opção de simplesmente ignorar ela, botar o fone, mas a minha necessidade de, poxa, se fosse a minha avó também gosta de falar pra caramba, eu ia querer que alguém ouvisse. Uma época da minha vida, eu trabalhei numa creche comunitária. E eu sempre tive esse meu jeito, eu agradava as pessoas e tal. Então tinha um menino lá que era... Eu me lembro só do sobrenome dele, que era Clemente. O nome da criança, eu não me lembro o nome da avó, me lembro o nome da... da criança, não lembro. Gente, olha que loucura. Da mãe, tá? E como a mãe trabalhava na cidade, chegava muito tarde, e eu ficava, né? Eu tinha minha filha, essa minha filha tinha 4 anos, e eu ficava com meus filhos, com essa de 4 anos, até a mãe chegar, para eu ir para casa, que eu morava próximo. Quando foi no final do ano, a avó desse menino me deu um jogo de pratos e xícara Duralex, que era o auge na época. Eu tomo café até hoje com essa xícara. Acho melhor a gente não falar assim, porque vão achar que você... Não, então, não é isso. Então, isso que a gente está falando aqui é sobre isso. Né? Você agradar as pessoas. Eu ficava lá até mais tarde, às vezes eu chegava, meu marido estava com um bico desse tamanho, porque eu ainda tinha que ajeitar alguma coisa para o outro dia. Meus filhos estudavam em outra escola, só iam para lá para a creche na parte da tarde. Até porque eu trabalhava lá, sabe que filho, quando fica onde a mãe trabalha, é o ó do Borogodó, né? Eu sempre fiz essa... Eu vou entender que é ótimo. Ótimo, eu queria. Então, assim, é isso aí. Eu ficava ali e quando chegou o final do ano, o pouco que ela tinha, né? Para agradar, ela deu comprou aquela coisa que não era barata na época. Eu tenho uma forma de falar, eu comparo muitas coisas. Então, quem que pagou a conta, né? Ela, além de tudo que ela passava, a velhinha trabalhava, a mãe trabalhava, a criança ficava o tempo todo fora. Então, ela, para poder, com aquele gesto que eu tinha, então, quem pagou a conta foi ela, né? Com uma coisa que eu acho que ela nem poderia fazer, né? Porque eles viviam num lugar... A casa era só um cômodo. Não estou falando mal, não, gente. Depois essa menina melhorou, ela arrumou uma pessoa. Prosperou, começou a trabalhar numa fábrica aí, ficou bem. Mas é isso aí que a gente temos que ter cuidado. Então, assim, ela tirou... Eu fiquei tão apavorada, eu estou falando isso para vocês, que...
com aquele gesto dela, que eu tinha muito conhecimento, então todos os meses a gente tirava uma cesta e dava para ela, porque eu achei aquilo absurdo, ela já tinha pouco. Também tem a ver com, não só com a forma que nós somos criados, mas também com o que tem dentro da gente, né? Então você acaba pagando uma coisa, Um preço, o o preço mais caro, mais caro, que para poder agradar. para poder agradar o outro. Mas eu posso falar, inclusive esse tema de hoje, gente, ele surgiu de uma conversa com algumas jovens, que eu estava numa rodinha, e eu ouvi algumas coisas assim de uma menina ainda, falando tudo que ela abria mão para manter o relacionamento dela. E, obviamente, todo relacionamento é uma troca, é renúncia. E aí, só que eu comecei a ouvir aquilo e fiquei... Tá, mas o que que volta pra você? E eu me senti muito, muito mal por perguntar isso. O que que volta pra você desse relacionamento? Não, ele é muito bom pra mim. Eu falei, eu acredito, você tá com ele. Eu preciso acreditar nisso, porque você tá me listando tudo o que você faz, o que você não pode fazer, porque ele não fica satisfeito quando você faz tal atitude, tal posicionamento, tal fala, tal lugar. E eu entendi. Mas o que que volta pra você? Não, mas ele é muito bom pra mim. E eu acabo, né, rememorando tudo que a gente acaba vendo desde criança. E eu cheguei à conclusão, eu, Milena, não tô falando que é o certo ou o errado, mas eu, Milena, na minha percepção, eu vi que nós, mulheres, nós somos criadas desde os primórdios Se lá acostumar com nada. Com a se acostumar a agradar o outro para ter o mínimo que seja de felicidade, afeto ou que você entende na sua cabeça. Então, você, quando criança, mulher, é educada a não arrumar briga com os seus primos, com seus irmãos, porque você é mulher. Ah, não, você tem que fazer isso aqui porque senão seu pai e sua mãe vão ficar decepcionados com você. Você tem que ser a melhor, você não pode incomodar, não pode falar alto. Isso aí nunca funcionou pra mim, porque eu sempre falei o que tu gritando. botou aqui, né? Vivemos em uma sociedade que ensina as mulheres desde muito cedo a serem agradáveis, a não criar conflitos, a não incomodar, a dizer sim, mesmo que queiram dizer não. E quando tem que dizer não, esse é o problema. Não é só Não, e a detalhe, vontade. às vezes você fala não, aí ele fala assim, você fala não, mas na cabeça da pessoa é sim. A sua, mas eu aprendi, né? Depois de muito tempo, depois de muito apanhar, que as pessoas nos tratam da forma que nós permitimos. Isso aí. A pessoa só vai fazer com você aquilo que você... Até onde você permite. Olha, você falou na hora certa, a coisa certa. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Isso daí. Então, a gente temos que ter muito cuidado com o que a gente permite. Isso aí. Com as permissões, com a legalidade que a gente dá para o outro definir a nossa vida. Você não vive por ninguém. Você mãe, você filho, você jovem, você não vive pelo outro. Então, essa necessidade constante de agradar de forma incessante o outro, como se fosse uma obrigação, você está se dando essa obrigação. Por que o outro não tem a dificuldade de ouvir o não? Nós lidamos com diversos tipos de gente. Pessoas narcisistas, pessoas abusadas. Vezes, uma pauta que nós não falamos no programa passado, é isso que é a maioria dos motivos do feminicídio. Isso. É porque a mulher tem um determinado momento fala não. É quando ele entende que o domínio escapou, né? Que nós não temos o direito, tá, de falar não. Então, eu também, né, aprendi isso com o tempo, que o ser humano, ele é naturalmente abusado. Ele é naturalmente abusado. Você pode observar. Se você tá numa situação e a pessoa fala assim pra você, você pode fazer isso pra mim, por favor? Aí você faz a primeira vez. Aí isso é um favor, né? Aí você faz a segunda vez. Você pode fazer isso aqui pra mim, por favor? Aí você vai lá e faz.
Na terceira vez, a pessoa já entendeu que é sua Porque obrigação. você tem obrigação. É sua obrigação. Não, aí você faz assim, mas eu quero que você faça assado. Essa semana eu escutei de uma pessoa um favor, e depois falou pra mim, eu não quero mais ter essa conversa. Aí eu, oi? Tá maluca? Tá possuída? Tá afastada de Deus? Aí ela, não, é porque eu falei, gente, mas que loucura, também não vou fazer. Não vou fazer, pronto, acabou. Porque, cara, olha... Olha, gente, todo programa eu falo da minha mãe, né? Mas é porque eu acho que eu sou assim que é o pé dela. Mas ela sabe que eu sou muito birrenta. Eu vou fazer aquilo. Se você falou pra mim que eu tenho que fazer aquilo porque você tá... Eu não vou fazer. Eu não vou fazer, não vou fazer. Não vou fazer. Meus irmãos que sabem. Meu irmão mais velho, principalmente. O meu irmão mais novo, ele tinha mais regalia comigo. Mas o meu irmão mais velho... Tinha? Perdeu a regalia, o pobrezinho? Ele perdeu. Só porque ele casou? Não, meu irmão mais novo não é casado, não. Eu não aprovo nenhum dos relacionamentos dele. Oh, meu Deus do céu. Gente, a gente falou sobre relacionamentos tóxicos. Eu com meu irmão. Sim. Mentira, gente. É brincadeira, mas meu irmão é solteiro. Inclusive, não aguento mais postar foto com meu irmão e o pessoal comentar de como esse menino é bonito. Sim, gente, ele é muito bonito. Graças a Deus, tá? Graças a mim que criei também. Graças a Deus, criei direitinho. Mas não está disponível. Olha... Ai, gente, esqueci. Me perdi. Não, menina, é assim, a mim sabe, eu sou de boa toda a vida. Verdade. Às vezes, quando a pessoa... Eu já até pego e faço, porque não vai custar nada. Mas às vezes custa. Às vezes custa, e é um valor que nem sempre a gente está disposto a pagar. Não é sobre a sua disponibilidade, sua boa vontade, é sobre... como isso vai gerar um custo para você. Porque quando você faz, por exemplo... eu vou falar uma situação, muita gente pode me criticar. Mas eu tô disposta ao cancelamento. Estava numa fila, fiquei 40 minutos na fila. 40 minutos na fila. E aí, tava chegando a minha vez, faltavam 3 pessoas na minha frente. Uma moça veio para mim e falou assim... Você se importa se eu passar na sua frente? Porque eu só tô só com 2 negocinhos aqui e a fila tá muito grande. Você se importa se eu passar na sua frente? E aí, se fosse em outros tempos, eu era uma menina muito tímida. E quando eu falo tímida, eu era um pouco retraída, justamente por diversas coisas que aconteceram na minha vida. Eu, por vergonha, ia falar pra ela, tudo bem. E ia sair da fila. E aí, nesse dia eu tava com um amigo meu, que a gente foi comprar as coisas do aniversário dele. E aí ele olhou pra minha cara, arregalou o olho, sabe? Falou, pronto. 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 E eu virei pra ela e falei assim, então, senhora, tudo bem? Bom dia. Infelizmente, por questão de ética pessoal, eu não posso deixar a senhora passar na minha frente, porque não existe a possibilidade de outras pessoas que estão aguardando saírem prejudicadas. Então, eu deveria sair da fila para que a senhora tome o meu lugar. Então, eu não posso deixar a senhora passar na frente. E ela achou um absurdo. Saiu xingando, batendo pé, que as pessoas eram muito mais, que eu era mal amada, porque eu não deixei ela passar na minha frente como se fosse uma obrigação. E eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Mas, naquela situação, com a reação dela, eu vi, eu estava certa. Eu agi da maneira correta, da maneira que eu entendo correta. Eu teria que me causar um prejuízo, porque eu fiquei na fila, não passei na frente de ninguém, porque eu sou honesta. Fui lá, fiquei na fila 40 minutos pra ela falar que se poderia passar na minha frente. Eu não estava disposta a pagar esse preço. E gente, tudo é um questionamento diário. Eu convido cada um que está assistindo e nesse bate-papo com a gente qual é o preço que você está pagando diariamente? Outro dia eu estava sentada no metrô, né, onde eu trabalhava na cidade, e o homem entrou de brinquinho, playboyzinho, 90 anos, mas era playboy. E veio para mim, cheio de gente sentada, homem, blá, você pode levantar para me sentar que eu tenho prioridade? Eu falei, eu também tenho. Ele, você é deficiente ou não? Eu falei, eu sou obesa. Aí a mulher dava do lado da mulher, mas ele é idoso. Eu falei, levanta para ele sentar. O homem entrou, olha, oi, gente, mais chuchuco. Ele tava mais chuchuco do que meu neto de 15 anos.
Todo modernão, gente. Ah, pelo amor de Deus. Eu cansada de trabalhar. Mas, de fato, eu entendo. Então, voltando, ô, gente, eu não consigo, infelizmente eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. O pessoal abusa, cara. Não, Abusa. e o mais difícil pra mim é as pessoas agirem dessa maneira e entenderem que estão uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta que só a verdade delas Mas é válida. qual foi o meu raciocínio? Ele veio, que estava no metrô, né? Metrô. Então, pessoas brancas sentadas, homem e mulher. Então, a preta, Tem que levantar. entendeu? Tem que levantar. Lugar de servidão. Ah, pelo amor de Deus, né, Mi? Uma hora dessa. Ainda falei bem alto, que sabe que meu tom de voz é alto. Mãe, que loucura. Eu falei, depois tá lá. Alô, Metro Rio. Se vocês tivessem essas imagens assim, existe a possibilidade. só pra saber, assim, se tivessem como disponibilizar as imagens. Porque, às vezes, sabe, eu tenho... Você tem lugar de conforto? O lugar de conforto é qualquer coisa. Uma lembrança, uma imagem, um vídeo que te leve para um lugar bom. Eu tenho um vídeo da minha amiga dançando, porque ela não sabe dançar. É o meu lugar de conforto. Então, às vezes, a gente não tá fazendo nada. Eu vou lá e mando esse vídeo no grupo, porque todo mundo fica feliz. Nós estávamos felizes nesse dia. Então, é o meu lugar de conforto. Esse vídeo seria meu lugar de conforto também. Alô, Metro Rio, se vocês tiverem, eu quero. Não. E assim, eu assim, cansada, né? Cansada para um cara. Você sabe que a gente trabalhava, Poxa. E o homem cismou que eu tinha que levantar, gente. Falei, que loucura. Hein? Aí eu falei, depois tá lá, ó, dançando funk, querendo novinha. Quer sentar no meu lugar? Esse daí gosta do forró. Adoro forró, gente. Adoro forrozinho. Adoro assistir o pessoal no forró. E eu sei dançar? Não. Mas, na minha cabeça, eu consigo fazer igualzinho. É igual, gente, você tá na fila do mercado. Tá, o mercado dia de final do mês, que todo mundo quer fazer compra. Tá, eu até entendo, gente, que às vezes a pessoa vai comprar uma ou duas coisas. Mas eu tô na fila lá 3 horas, andei o Guanabara todo, vou chegar em casa, tem que arrumar meu freezer, arrumar meu armário. Gente, não me peça não. Aí a pessoa vem e fala pra você assim, eu tô só com isso aqui, você deixa eu passar rapidinho na sua frente? Ô, gente. Tem aquela fila de caixa rápido. Ah, Milena, você é má? Gente, vocês estão dando nome de má, tudo bem? Eu, na minha cabeça, sou justa. Eu não acredito em nenhum tipo de verdade absoluta. Na realidade, eu acredito em uma só e é de acordo com a minha religião. Então, você pode falar o que você quiser. Eu vou poder falar o que eu quiser e assim segue a vida. E sobre a necessidade de agradar todo mundo, que vocês acabam dizendo sim em situações que só caberiam não. Por isso que a educação da mulher, ela é frequentemente questionada. Você não pode fazer isso porque você é mulher, você não pode falar alto, você não pode engordar, você não pode gritar, você não pode fazer nenhum tipo de brincadeira porque você é mulher. Então, não querendo ser militante aqui, mas já sendo, porque para mim é algo natural, que as pessoas falam de militante, eu tô falando só sobre direito, sobre o direito de ser livre, não a parte jurídica, mas o direito de você exercer de forma plena o seu livre-arbítrio. E quando eu falo isso, por favor, entendam que é sobre você ser quem você escolhe ser. Não tô aqui para criticar quem escolheu viver de outra maneira, mas só para aprender e explicar também que você pode viver diferente se isso tá sendo um tipo de gaiola e de prisão para você. De verdade, me falou tudo. Hoje, né, uma situação me pegou bastante. Eu falo que as situações me pegam. Até onde você está disposto a ir para agradar o outro? Até onde você acha... Pra me responder? Com certeza. A lugar nenhum. Gente, nenhum. vamos encerrar. Não, de fato. Até porque, agora vamos aqui falar sério. Você agrada o outro e o outro vai te agradar?
eu sempre entendi que todo relacionamento é uma troca, É né? uma troca. É uma via de mão dupla. Então, se você se doa muito, eu acredito que o outro vai voltar isso pra você. Ah, Milena, é uma relação de interesse? Tudo na vida é uma relação de interesse. Tudo na vida vai ser uma relação de interesse de forma declarada ou não. Você, quando você vai trabalhar, é porque você precisa do seu salário. Quando você ama alguém, é porque você quer que ele te ame de volta, te deseje de volta e por aí em diante. Então, quando você agrada uma pessoa, eu, por exemplo, agrado as pessoas só porque é o meu jeito. E eu fui criada dessa maneira. Não tô falando, novamente, que é certo ou errado ser assim, mas eu tenho algumas características e uma delas é demonstrar o carinho como ato de serviço. Então, o que as pessoas entendem, a Milena tá agradando fulano, tá agradando ciclano, não, é minha forma de demonstrar esse carinho que é através de atos de serviço. Então, o que você precisar e estiver ao meu alcance, hoje eu consigo ver isso, que o que estiver ao meu alcance não for me prejudicar, eu consigo fazer por você. Só que antes, eu tava pagando um preço muito alto, porque não interessava se eu conseguia ou não fazer aquilo, se me prejudicava ou não fazer aquilo, eu ia fazer somente para te agradar. E nessa conversa, né, nessa roda de moças, de meninas, eu vi que não é algo antigo. Essa criação de que a mulher ela é formada para agradar o outro, para agradar o homem, para Não, agradar o filho. já tem assim, você às vezes, eu tô falando, vou falar uma coisa minha, mas o que acontece com outras mulheres. Os homens já falam, mas você é mulher. Essa daí eu ouvi, gente. Essa daí eu ouvi. Entendeu? Essa daí eu ouvi. Eu não posso responder da forma que eu respondi. Justamente por conta do palavrão, pra não cair a transmissão. Mas. Eu escutei isso não tem muito tempo. E aí, você é mulher, eu sou mulher, então tá bom, vou mandar meus boletos pra você. Você vai suprir minha casa. Mas você é o homem, eu sou a mulher, entendeu? Aí já muda de conversa. Então, assim, é isso que a Mi tá falando. Nós fomos criadas, até mesmo pela família, eu sempre fui uma pessoa muito. Sempre falei muito alto, eu sempre fui muito corrigida. Você Isso aí, fala alto. fala mais baixo. Olha, você gargalha. Olha. Os você- modos. Os modos. As palavras. E A eu palavra não dos sento, modos. eu não tenho hábito de sentar de perna cruzada. Os modos, por favor. Os Eu sento com a modos. perna assim, né? Mas cruzar a perna, eu não vou cruzar a perna. Os modos, você é Isso aí. menina. Você é menina. Então eu acho assim, que você já cresce com aquele. Aí, por vocês criarem as pessoas assim, eu tenho que ficar encolhidinha no ônibus pra um macho tá de perna aberta todo arreganhado, Parece gente. que tem uma Aí, dúzia ó, de ovos. Pois vai fazer omelete quando eu me arreganhar também, porque eu não sou Nem obrigada. parece que é a Kombi do ovo. O carro do ovo. É o carro do passando. ovo passando na sua rua. Tá passando na rua, não tá passando entre as suas pernas. Por favor, se feche. Educação. Isso aí. Então você tem que se condicionar. Eu até falei uma vez para uma pessoa, né? Que até hoje ele fala toda vez. Eu falei, eu não vou me recortar nunca mais pra caber no espaço de ninguém. Tá certo. Você se apequenar pra caber no quadrado do outro. Sou um mulherão, tudo grandão, então a pessoa tem que ter um espaço imenso. E eu gosto de ficar confortável, tá? Então tem que estar um espaço imenso para poder eu caber na vida da pessoa. Ai, quase faleci. Mas, basicamente, é isso. Nós fomos moldadas e criadas pra isso. Pra que... Perdão. Pra poder agradar os outros, caber num local que nos foi designado. E eu tive essa percepção. Que não é algo novo. Não é algo antigo, na realidade. É algo muito, muito atual. As mulheres e homens ainda formam pessoas da forma que foram criadas. Que mulher tem que fazer isso porque é dona de casa, a mulher tem que saber cuidar do filho, a mulher tem que saber cuidar da casa. Porque eu ouvi isso. Eu ouvi o seguinte: porque você é assim, então você nunca vai casar. Eu tenho 2 filhas, né? Lindas, maravilhosas, mais nega linda. E graças a Deus, as minhas filhas não estão nesse perfil. Graças a Deus.
Às vezes eu até reclamo, gente, não quero fazer. Domingo eu estava em casa, né? E acordei tarde, tomei café tarde, falei, tá, vou me permitir. Aí minha filha chegou, falou, tinha ido fazer um aulão, aí, tem um pagode lá em tal lugar, assim. Eu tava começando a fazer almoço. Minha nega, guardei tudo na geladeira, tapete, panela, desliguei o fogo. Gente, o nome disso, vou dizer pra vocês, prioridades. Isso aí. É sobre isso. E tem que ser assim. Ó, a gente não falou no programa passado de autocuidado? Autocuidado isso aqui, gente. Na hora. Autocuidado. Aí, quando uma pessoa me ligou, tá onde? Falei, tô no pagode. Já fez a comida. Eu falei, pois é. Eu sou uma mulher obediente. E o homem só precisa de 10 coisas pra me fazer feliz. Ele o quê? 3 palavrinhas. Obedecer. Aí ele, mas tem mais, eu não interessa. Não, mas sem brincadeira, gente. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, posso muito agradar, vai na minha casa, vou tratar bem e tal, mas eu não vou deixar, se eu falar assim, tiver que sair, você vamos sair comigo. Entendeu? Assim que funciona. Certinho. Se você quiser ir comigo, vai ser um prazer. Se você não quiser, você vai pra sua casinha, vai dormir. Agora eu vou sair, tá? Eu tô te avisando que eu vou sair agora. Eu tô te convidando a deixar a minha residência. Mas, se você quiser ficar aí, também pode, tá? Tem comidinha ali no fogão, fica à vontade. Mas, de fato, nós ouvimos algumas coisas e eu ainda sou uma pessoa muito reativa. Eu melhorei bastante, mas eu ainda sou uma pessoa muito reativa. Então, tem frases, situações que a gente acaba passando que é inevitável não manifestar. Eu ouvi uma situação de que um rapaz não poderia... eu esbarro no machismo... Consequentemente, acabo esbarrando na homofobia. Um rapaz falou que o outro não poderia lavar louça porque isso era coisa de mulher. E outro vê quem come, é sua mulher? Que usa os pratos? Não, e aí, infelizmente, em situações como essa, eu falo primeiro e penso depois. E aí eu perguntei, gente, por quê? Porque é atividade de mulher. Aí eu falei pra ele, e eu crente que a gente lavava a louça com a bucha, não era com a... Entendi. Sabe, ficou um clima assim, um clima difícil, todo mundo me olhando e eu olhando pra ele. Eu falei, não entendi. Me explica isso. Na tua casa é diferente? Eu tive um casamento maravilhoso. Meu marido, ele aprendeu rápido, porque eu casei muito cedo, muito nova ele também, então a gente cresceu um com o outro. Então ele aprendeu rápido que ele também tinha obrigação de fazer as coisas. Porque quando ele vinha... Você é deficiente? Você tem algum problema? Eu nem posso falar isso agora alto, porque você falava... Então ele aprendeu cedo demais. E outra coisa é que eu falo, mas é só a mulher que come? Eu acho que nem tá nesse lugar, entendeu? Nem é só sobre sou só eu, mas sim sobre a consciência. Quando você escolhe estar com alguém, você escolheu o melhor para aquela pessoa. Então, sobrecarregar uma pessoa de forma desnecessária por algo que você consegue ajudar, você consegue fazer. Eu falo ajuda, mas não é ajuda porque também é pra você. Então os deveres de cuidados, é algo que é um círculozinho. Ele sobe e desce o tempo todo. E vocês estão nesse mesmo âmbito. Só que a criação que as pessoas acabam propagando, que foi a que a minha avó teve, que minha mãe teve, que eu tive, e que se eu não quebrar esse ciclo vai se repetir, é que a mulher foi feita para cuidar. A mulher tem que ser perfeita para cuidar. É o preço de adoecimento físico, mental, emocional. Graças a Deus pela Por minha quê? avó, graças a Deus pela minha tia. Por quê? Amo você. Gente, incondicionalmente. Porque lá na minha avó eram muitos homens e muitas mulheres, né? Muitos netos. Então não tinha esse negócio. Não tinha esse estigma, entendeu? E eu criei meus filhos justamente assim. Meus filhos fazem tudo. São adultos funcionais, é a necessidade. É o que tá faltando hoje. Ele só não cozinha porque ele fala que não gosta, mas também não fica com fome, entendeu? É importante. Eu também prefiro cozinhar, porque senão minha cozinha fica em petição de miséria. Mas assim, o resto, eu não tenho problema nenhum com isso.
E minhas cunhadas... Gente, olha, eu amo vocês, eu tô aqui no Queimados. Não é falando mal de vocês. Não todas. Mas duas falaram que meu filho ia virar gay, porque meu filho fazia tudo dentro de casa. Eu falei, se ele for, pode ser um problema dele. E as pessoas têm que parar com Entendeu? isso, porque essa homofobia vem E não tem nada a ver. de determinar As que pessoas- você ser um adulto funcional... Escuta, os homossexuais que agora gay, que eu conheço, ninguém faz nada dentro de casa, porque todo mundo trabalha, todo mundo se entendeu, estuda fora. estuda pra caramba. Maravilhosos, tá? Maravilhosos. Ganhando o mundo, Isso. enquanto você tá aí falando dos outros. Isso aí. Pessoas maravilhosas que não tem tempo de fazer nada em casa, porque a pessoa estuda, foca lá, né, pra se capacitar. Sim. Tem nada a ver, gente. Então você tem... Não, mas não é essa a questão. Quando a gente fala sobre isso, é porque as tarefas domésticas são atribuladas à mulher. Então, é um pensamento que ele é propagado de forma incessante e acaba adentrando o nosso dia a dia. Então, se você cozinha porque você é mulher, você tem mais capacidade para fazer isso porque você é mulher. E os melhores cozinheiros são homens. Gente, eu falo isso de Gente, forma reiterada. É uma loucura isso. Os melhores chefes de cozinha São homens. São homens, então não é uma coisa pra mulher. Não se trata de sexo, gente. Se trata só de querer. É sobre você, mãe, pai, tô chamando vocês agora aqui pra conversar com a gente. Vocês precisam formar adultos funcionais. E tem mulheres que eu tenho uma amiga, nossa amiga comum, que se ela for fritar um ovo, explode. Entendeu? Ela não sabe fazer nada, não sabe fazer um café. Exatamente. E aí, você... E não é problema, isso não tem... E não é nada demais. Quantas de vocês já ouviram... ou quantos de vocês já falaram? Não, porque agora você já sabe fazer isso? Nossa, tá bom, então agora Vamos você já casar. pode casar. Ô, gente, que isso? Que isso? Ah, porque agora você já sabe fazer isso. Opa, agora então eu já posso conquistar o mundo. Quando eu me casei, eu me casei muito novinha mesmo. Então tinha certas coisas que eu não fazia. Era cozinhar feijão, que antigamente tinha esse medo. Agora minha neta de 5 anos, se deixar, eu vou deixar. Não tinha esse medo. E eu não limpo peixe até hoje. Aí um dia meu marido comprou um peixe, aqui fora tinha uma peixaria aqui em Queimados, e levou o peixe pra casa do jeito que ele... Do jeito que comprou, só falou, embala que eu vou levar. Oi. Aí ele levou... Eu falei, eu não sei limpar peixe não. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Mas como assim? Falei, eu não sei limpar peixe. Minha mãe nunca me botou pra mim limpar peixe. E nem matar fanga, essas coisas assim. Ele, mas como assim? Falei, eu não sei, nem quero aprender. Não, e o engraçado é que não é militando, gente, não é militando. Parece militância, mas é só o meu dia a dia. Quando você fala assim, não, isso aí eu não sei fazer, não. É como se você fosse uma... coisas que eu já ouvi, desse jeito não vai casar nunca. Ô, gente, não desmerecendo a união. Eu acredito na união. Fiquei com 38 anos casada e não limpei peixe. Eu errei, não sei. Nunca limpei peixe, nunca matei um frango. Aí depois ele já acostumou a comprar... Limpo. Ou ele compra limpo ou ele aprende a limpar. Isso aí. Então... E fomos muito... falaram muito porque eu determinava as coisas e ele foi um ótimo marido, que ele foi um bom filho, fazia tudo pra mãe dele. E eu ficava na minha, não vou fazer, não pegava água de poço, que aqui antigamente era poço, né, Marcão? Ele enchia tudo, tinha uns galões, minha mãe me deu uns galões, gente. E não fazia, fiquei 38 anos casada. Funcionou. Entendeu? Funcionou. Sempre eu me posicionei. Certinho, funcionou. Quando eu inventei de voltar a estudar e trabalhar, ele... Tá. Não tem mais pra quê? Porque eu quero. Mas não tem necessidade, eu estudou de tudo, cadê o tudo? Você pode me dar de tudo, eu continuo aceitando o seu tudo, mas eu quero mais. Então, assim, e minhas filhas eu criei do mesmo jeito.
Minhas netas são piores ainda do que as É, crianças hoje em dia. é aperfeiçoada. Não, eu sei. Foi aperfeiçoada. Isso aí. E lá em casa ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Então, essa é a parte importante. Eu falo só assim, tem que saber fazer as coisas Pra se tornar adulto funcional. funcional. Você não depender Porque de você não vai ninguém. depender de ninguém pra cozinhar, nem pra lavar, nem E pra... você também não vai criar o filho de ninguém. Eu falo isso pra homens e mulheres. Vocês que resolvem casar, se unir com alguém e por aí em diante, vocês têm que entender o lugar de vocês dentro de um relacionamento. E quando minhas filhas não, né? Porque eles nem tinham opção. Agora a neta, mas porque eu tenho que aprender pra você? Porque eu já sei fazer pra mim. Isso aí. Então você tem que aprender pra você. Isso aí. Eu sou muito fã de pessoal falar assim, Milena, você sabe fazer isso? Eu falei, não, mas eu aprendo. Porque hoje eu acredito mesmo, gente, do fundo do meu coração, que o eu não sei é a maior desculpa do preguiçoso. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que eu não quero fazer, não vou fazer. Gente, é pra vida. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que é pra vida. Tá? A gente temos que fazer as coisas pra gente. Por quê? Eu como outras mulheres, não sei só eu tô falando isso de mim, que eu tô falando da minha pessoa, porque para não ficar falando o nome dos outros. Outras experiências de outras mulheres que eu já tive. Por quê? Porque a gente casa ou mora, ou se junta, se é amiga, não se enrabicha, eu não sei como é que vocês vão fazer. Quando a pessoa parte, você tem que ter a sua vida lá, Sim. seu solo. Sim. Entendeu? Eu tive meu marido, mas eu tinha a minha vida, a minha vida. Porque senão ia ficar louca. Mas o que acontece? Em muitas situações, a mulher que vive nesse lugar eterno de servidão, essa necessidade de agradar tanto o outro, que ela deixa de ter a sua própria identidade. Aí. Porque se eu fosse por ele, não tô reclamando dele, não. Eu não teria autonomia, eu não sobreviveria. Não é sobreviver de sobreviver de sentimento. Sim. Aí você pensa, quem é a Cida? Ela é a esposa do fulano, a mãe do ciclano. E uma mulher, ela consegue ser mais do que isso. Não ia ser a comadre, não ia ser a Cida comadre. Depois que seu filho sai de casa, depois que você separa, depois que acontece como no seu caso, o seu companheiro vem a óbito, você deixou de existir. Você tem que buscar novamente a sua identidade, se conhecer, para poder se identificar quando você não precisaria ter deixado de ser você. Quando ele estava perto diz que as pessoas sentem, né? E eu acredito muito nisso. Aí a gente conversando, aí eu, cara, não sei o que, conversando, foi até a noite. Ele, amor, Preta, agora não dá mais tempo não. Porque não dá mais tempo, porque ele pegou e falou pra mim, tenho muito orgulho de ele falando pra mim. E você vai se sair bem. Aí comecei a xingar, falei, porra, vai me deixar canto de criança, esse monte de neta aí, não sei o quê. Não sei o quê, nem ganhou na Mega Sena, nem de sacanagem, tinha que me deixar bem, com a pensão boa. Aí ele, você não vai passar por realmente. Porque você se tornou uma pessoa funcional. Funcional. Deixou Senti muito, sinto muito. Agora, mês que vem, vai fazer 4 anos é recente, que ele se foi. Ainda sinto muito, você sabe que eu tô sempre falando. Sim. Sinto muito. Deixando claro aqui que o luto não tem prazo, gente. Isso. Eu sofro do mesmo jeito. Eu perdi uma irmã tem 11 anos. Eu tô em outro relacionamento, mas isso não quer dizer... Não apago os 38 anos que você viveu ao lado dele. Entendeu? Vai ser sempre... o meu companheiro vai ser sempre... eu falava que ele era a minha base, de verdade. Mas... se eu não tivesse tomado algumas atitudes... se não tivesse tomado as rédeas... da minha vida... lá atrás... hoje você se sentiria bem mais. Eu seria a viúva. Isso aí. Dele. A viúva do fulano. Agora eu sou a viúva dele, eu vou... né? Mas eu tenho a minha vida, infelizmente. Não, felizmente. Não, infelizmente ele se foi, não. Ah, tá, não. Essa parte é triste, sim. Infelizmente ele se foi, mas a minha vida continua. Mas a vida continua. A vida só encerra pra quem vai, gente. O restante... por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, a vida continua. Eu perdi uma irmã com 19 anos de idade. Ela não viveu nada, eu era extremamente revoltada com essa situação, mas a vida dela foi interrompida. A minha não, eu tive que continuar, mesmo com a dor, recolhendo todos os cacos. Isso. E nós continuamos. Então, se você consegue continuar após algo que a gente não tem como lutar, que é a morte,
imagina contra o que você tem como lutar. Ah, mas eu cresci, fui criada assim a vida inteira. Tá, tudo bem. Mas Você pode também, mudar. você também é criado e a vida inteira ao lado da sua mãe, ao lado do seu irmão, e ainda assim você vai continuar. Se algo acontecer, a gente Se algo não quer, acontecer, né? quem deseja algo ruim? Ninguém, mas ainda assim a gente continua. Então, a necessidade de você se identificar como um indivíduo, você ter os seus próprios gostos, viver além da necessidade de agradar o outro. Eu tenho uma metáfora que eu falo, que é uma grande verdade, né? Se não fosse assim, nós seríamos gato, teríamos 6, 7 vidas, né? Isso aí. Não, nós temos uma vida só, então você tem que cuidar da sua e ou da minha. De preferência, tá? Alô, vizinho. Isso. Mentira. Independente de você ter marido, ter filho, então é a tua vida. Porque, como dizia minha avó, a salvação é individual. E isso aí. Viver também é individual. É individual, gente. Por mais que você esteja com uma pessoa, quando você tem seu marido, você tem... Mas as coisas você tem que fazer você. É isso aí. E não tô falando que é errado você cuidar do outro, não, gente. Por favor, eu tô deixando claro aqui. Eu amo cuidar das pessoas. Não, eu cuidei... as pessoas que eu amo cuidar, sim. E assim, eu cuidei... Eu teve uma época, depois que eu fui... Falei, cara, eu era a mãe dele, que eu fazia tudo. Só que é isso aí. E quem cuida de quem cuida de todo mundo? Entendeu? Aí... Eu acho que a gente se parece muito, né? A gente sempre fala isso. Nós nos parecemos muito. E o que eu vejo na Cida, eu também acabo vendo acontecendo comigo. Alguém no universo decidiu que nós damos conta de tudo. E de fato, nós vamos dar conta de tudo, porque nós fomos criadas para isso, para ser pau para toda obra. Um negócio que a obra nunca acaba, tá? Tá parecendo obra da prefeitura, que nunca acaba, só tem o pau, a gente isso tá aí. aqui, tá difícil. Desse modelo. Ai, gente, mas... Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, não, mas vai ficar. Mas a gente dá conta, mas a gente não quer dar. Gente, mas... A gente temos condições de dar, só que a gente não quer dar. Mas nós vamos dar conta, sim, mas a que preço? A que custo? Aí, esse é a nossa temática. Em determinado momento da minha vida, que a gente já estava há bastante tempo, aí eu fui pegando a Marisa, eu falei, gente, eu não sou obrigada. Não é meu filho, cara. Era assim, de roupa, tudo era eu que decidia. Não vou decidir mais. Tá certo. Porque fica, é que nem eu falo como eu falo pra ele, falo, cara, eu não sou gato pra ter filho barbado, tu é mais velho do que eu, que loucura. Dá o teu jeito. Entendeu? Eu convido a todas e todos a pensar e colocar isso na cabeça, que não é ajuda se é para o bem de todos. A mulher que resolve tudo. Existe uma figura comum na nossa sociedade, a mulher que resolve tudo. Ela cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida dos pais, cuida do relacionamento, cuida dos amigos, cuida do problema dos outros. Isso é o pior. Mas raramente alguém pergunta, quem cuida dela? E assim, essas palavras... E outra coisa, e quando você... O que você tem? Que cara é essa? Você é atribulada. E aí, o problema é que, quando as pessoas conseguem perceber, eu já falei, eu sou uma pessoa muito expressiva, quando eu tô bem, todo mundo sabe, quando eu não tô, vai ficar bem claro também, é que muitas das vezes você vai ser questionada por um falso interesse no seu bem-estar, mas sim só pela necessidade de saber. Então, o preço está sendo muito caro para cuidar de tudo e de todos quando você não está preservando o seu autocuidado. Você não está cuidando de você. O seu bem maior é você. O bem maior jurídico tutelado no direito é a vida. Então, você está cuidando do seu maior bem jurídico tutelado? Você tá cuidando da sua vida como você cuida e se dedica à vida do outro. Seja do seu filho. Não tô falando que você tá errada por ser uma boa mãe. Você tá errada por ser uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa filha. Não é isso. Um exemplo que eu vou dar aqui. Seu filho tá com a vacina em dia. Seu filho tá com todos a saúde, educação em dia. Tudo certinho. Tudo certinho. Tem quanto tempo que você não vai no ginecologista? Isso aí. Outro dia eu perguntei para uma colega minha, não conheço, o menino dela com 7 anos, eu fui quando eu tive ele. Gente, que isso! Gente, aproveitando essa pauta, já convido vocês a fazer o preventivo, tá? Anual, por gentileza.
tá? Para poder fazer a prevenção do câncer de colo de útero, que acomete a população de forma geral, mas especificamente a população negra. Então, um dos câncer mais agressivos que nós temos aí e mais comuns também. Então, essa ausência de cuidado e preservação acaba acontecendo justamente por essa ausência de cuidado pessoal. Esse autocuidado. É isso aí, você cuida do filho, cuida Você tá ocupado cuidando de todo mundo e esqueceu de cuidar de quem realmente importa. Seu filho importa, seu marido importa, mas se você não estiver aqui, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, se você não estiver bem... Meu marido, quando ficou doente, eu fiquei assim. Aí a minha filha, essa que tem 39 anos, aí ela chegou lá, mãe, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, você já fez, né? Não tô com tempo. Tá, mas quem vai cuidar de você? Você tá cuidando do meu pai, aí eu, né? Essa daí é a pergunta de 1 milhão. Quem cuida de quem cuida de todo mundo? Porque você vai cuidar. Ele tava doente, mas aí... eu passei por uma situação assim, né? Que ele tava doente e eu cuidava dele, cuidava da casa, cuidava do trabalho, cuidava pra tá tudo sempre certo. E aí eu me peguei doente. Foi a parafuso, pode falar. Foi a parafuso. E, gente, enlouqueci. E tá tudo bem. Não tá, gente? A gente tem que se cuidar também. Porque antes de mais nada, você também tem que cuidar de você. Porque na hora que você faltar... Nesse redemoinho todo, a gente estava com um projeto, era ainda ali. Eu falei, não, Mi, vai... Não foi o que eu falei? Foi sim. Ó, fica bem, se cuida... tira um tempo pra você, e ela ainda tava ali, dura pra... Eu falei, não, gente. Foi sim. Então, quer dizer, é muito difícil. Né? Porque ela tinha começado um projeto, ela é muito parecida comigo, a gente quer começar as coisas, eu não quero. Eu não quero, eu tenho a dificuldade de abrir mão de algo que eu não terminei. Porque eu fico preocupada com as pessoas mas, cara, e se... É um esforço comum. Eu sou assim, gente, pra vocês entenderem. Eu comecei um livro de 1000 páginas. E o livro, dentro do meu estilo, ele é muito ruim. Eu odiei o livro. Você leu todo? Eu li as 1000 páginas. Eu também sou Porque eu não consegui parar. Não consigo simplesmente não saber como terminou. Porque se a pessoa escreveu aquele livro, ela se dedicou, porque tem um público que foi atingido. Só que eu queria terminar. Milena, você gostou do livro? Não. Mas eu li ele até o final. Então, tudo na minha vida eu sou assim. Mas eu fui... a romantização da sobrecarga feminina. Isso aí. Você tá pronta... Porque eu tô pronta. Eu tô pronta pra tudo. Eu tô pronta pra tudo. Só que, quem foi que disse que dar conta de tudo o tempo todo é algo positivo? Porque pra saúde física não é, pra saúde mental não é. Pra nada então você acaba se cobrando e se colocando no lugar... Zumbi, o que acontece? Você tá ali no seu corpo vivendo a vida dos outros. Então você é uma casca só. Isso aí. Porque você não tem conteúdo pra você. Isso aí. Entendeu? Então, assim, gente, vamos acordar. Não, mulheres e homens também, vamos acordar. Por favor. Por quê? Viver é diferente de sobreviver. Isso aí. Você sobreviver, você levanta, você vai tomar seu café. Agora viver, você vai fazer coisa boa pra você. Você vai no cinema, você vai... Gente, e tem mais. Quando você se cuida, você se prioriza, o outro também vai sentir essa melhora positiva. Sim. Se quem tá ao seu redor, seja sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, se você estiver bem, eles vão estar bem também. A minha maior felicidade é ver minha mãe feliz, minha avó feliz, meus irmãos, meu companheiro, meus amigos. Gente, eu me sinto feliz dessa maneira. Minhas crianças, então, poxa... Eu tenho um monte de criança, gente. Filhos, nenhum. Gente, mas parece que tem uma creche. Não tem bicho, eu tenho cachorro, eu tenho pet. Eu tenho meu filho pet, né, que é o Dominique. Tá, vou trazer uma foto dele e botar bem ali. Porque ele tem que estar presente. Inclusive, eu não posso fazer em casa porque ele jamais permitiria essa participação aqui, porque ele ia participar mais do que eu. Mas, quando eu estou bem... E eu consigo ver eles bem também, eu me sinto melhor. Mas eles estão bem porque aconteceu alguma coisa com eles, porque eles tiveram uma conquista, porque eles estão bem porque se cuidaram. Sim. Não foi graças a mim.
Então, eu vou contar um segredo pra vocês. Vocês que acham que tem que dar conta de tudo e o mundo é responsabilidade sua. Você não é a única opção. Você só é a mais fácil. Porque você é a pessoa que vai dar um jeito de resolver porque aquela pessoa te pediu. Sendo que ela poderia resolver de outra maneira, E resolver se você sozinha. dizer não, a vida dela vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar, não vai morrer. Você não vai morrer, você não vai ser uma pessoa ruim por isso. E hoje a gente vive nessa cobrança infinita de que o dizer não é errado. Quando dizer não em algumas situações é a única resposta possível. Eu acho que o dizer não é um autocuidado. Isso. Só que o que acontece? As pessoas sentem culpa de dizer não. Não, e assim, que nem eu falo lá, até falo muito pra Helena, né? Dois trabalhos, um pra você ficar aborrecido, outro pra você ficar desaborrecido. Isso porque aí. eu vou continuar dizendo não. Meu paizão de coração falava pra mim, 2 trabalhos, um de ficar puto, outro de voltar ao normal. Isso aí, porque eu vou continuar dizendo não. E aí eu ficava extremamente... Quando ele falava isso pra mim, eu ficava extremamente chateada. Eu falei, que não sei o que lá. E eu tinha que voltar realmente a ficar normal. Eu falei, tá, entendi. Entendi. Mas então assim, você não tem que se culpar por dizer não. Não tem que se Você culpar. não tem que se culpar por não conseguir fazer 100. Se tu fizer 50, já tá no lucro que tá fazendo pros outros, não é pra você. Então, amor, agora com a musiquinha do Ayrton Senna de Vitória. É basicamente já isso. tá bom. E às vezes o dizer não, Cida, é sobre você impor limites. E impor limites é, sim, uma forma de se cuidar. É uma forma de se escolher. E é uma necessidade diária. Porque, como eu falei antes, as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. Você não precisa dar conta de tudo. E você não tem que dar conta de tudo. Você não é uma pessoa ruim por isso, fria, egoísta. Eu falo isso porque eu me cobrei por muito tempo. Karen, minha psicóloga, sabe que dizer não era algo que me consumia. Que dói. Que me consumia. Aí eu tentava explicar pra ela, não, mas é porque eu posso fazer isso, eu posso dar isso. Não posso. Aí ela, assim, você pode, mas você precisa. Essa pessoa, ela, de fato, precisaria... Concordo com ela. Ela é uma diva babilônica. Concordo, Karen, né? Karen. Karen, beijo, amo tu. Mas eu não tive psicóloga, mas eu concordo com você. A vida ensina também. A vida ensina. O negócio é que eu aprendi muito, eu falo até pra elas, eu falo, não tenho pró, não tenho contra. Minha faculdade foi de meio de esquina. Tá? Não fala isso não, gente. Calma aí, calma. Que esse daqui não. O que eu aprendi andando pro lado pro outro, fazendo as minhas coisas. Não, gente. Tá. Mas, assim, dou maior valor a mim, sabe? Incentivo as minhas meninas pra fazer. Sim, eu confio em todo mundo. Eu voltei a estudar depois de muito velha, mas temos mesmo que se capacitar. Essa é só a brincadeirinha que eu tô fazendo. Todo mundo tem que estudar, hein, gente? Sim, por favor. Mas eu aprendi mesmo na vida ali, na raça, a dizer não. Porque quando você diz sim, você se machuca muito mais do que quando você diz não. E eu acho que o sim, o não, ele é libertador no sentido... Uma coisa que a Mimi falou semana passada, não sei se foi semana passada, que a gente é meio louca com o negócio de tempo. Que as pessoas acham porque você faz, hoje, faz amanhã, que você é obrigado. Você não é obrigada. Então, a minha é uma pessoa tão sensata, às vezes... eu ligo para até ajudar, para ensinar, ela que me ensina. E é verdade. Então, assim, que a gente estava num círculo desse. Tem que fazer? Não temos que fazer, gente. Isso aí. Até porque, se ela não vier, ela teve os problemas dela, ninguém ligou para ela para perguntar nada. Entendeu? Eu também, as pessoas só querem a sua funcionalidade. Isso aí. O que eu, no caso, ia falar é o seguinte. Eu acho que o não é dessa necessidade de agradar todo mundo, vai te colocar num lugar que você precisa estar. E que lugar é esse? Essa pessoa, ela gosta de mim, não tô falando somente em relacionamentos amorosos, não. Mas de forma geral, relacionamentos gerais. Essa pessoa, ela gosta de mim pelo que eu sou, ou ela gosta de mim pela minha funcionalidade? Pelo que eu posso proporcionar?
pelo que eu posso oferecer. Eu vou contar uma coisa pra vocês. O que a Mi tá falando. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito. E essa pessoa é uma excelente dona de casa, uma excelente mãe. E ela fez uma cirurgia e a mulher de cirurgia, o homem cismou de comer mocotó na lenha. Aí eu passei, eu fui lá ver como é que ela tava, porque eu sou assim, por isso que eu sou a comadre, né? Todo mundo é comadre. Fui no mercado, fui ver. Cheguei lá, a mulher lá abaixada, falei, gente, que loucura. Ah, mas ele só come a minha comida. Pois é. Aí Eu tenho uma opinião muito particular que eu vou guardar no meu bolso, tá? Seco, não. Tá bom. Tava Aqui, ó. cheia a casa, Aqui. né? Não, engoli seco e fazer minhas coisas, mas aquilo pra mim. Aí cheguei em casa, Desceu falei. arranhando. Cheguei em casa, falei, eu falava marido, né? Falei, marido. Cheguei, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele olhou pra minha cara e ele falou, eu tinha que ser assim. Eu falei, você não ia estar mais vivo. Passou. Cara, essa mulher teve um problema sério na cirurgia, por causa da quentura, né? Quase foi a Oh, óbito. Jesus. E lá um dia a gente conversando, eu e as outras amigas, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, blá. Ah, não, porque lá o fulano só come. Falei, tá, meu amor, mas quando ele tá na rua, no boteco, ele come o quê? Tu leva a comida lá pra ele? O homem ficou o dia inteiro. Falei, cara, não tem nada a ver com isso, mas você é uma babaca, uma idiota. Aí ela ficou meio assim. Pelo menos alguém Escuta, falou que tava na minha mas cabeça. já tinha passado. Aí passou, tarará, barará. Eu penso o seguinte, eu já pensei, já pequei, melhor falar logo, né? Deixa eu contar pra você. Quando ele separou dela, ela já tava com o casamento marcado com a outra. Viu? Ele comia comida de outra sim. Isso aí. Ele comia comida de outra sim. É o autocuidado. Olha. Eu não quero nem saber, gente. Quando eu tive meu filho que eu fiz a cirurgia, o último, eu fiquei 60 e poucos dias de resguardo. Do jeito que tem que ser. Meu marido quase teve um piti. Eu não fazia nada mesmo. Eu achei bom. Ele, mas já secou. Meu amor, por Quem, dentro. quem tô sabe, vendo por quem fora. sabe sou eu, entendeu? Isso Quem aí. sabe sou Então, eu. assim, é isso aí que a gente tem que fazer. É isso que a Amy tá falando. A gente tem que se cuidar da gente. E novamente, vou usar esse caso que eu não tinha conhecimento, mas você trouxe aqui pra gente, sem usar nomes. Mas depois se quiser me contar o nome no off, tipo assim, mostrar foto, porque eu adoro dar imagem a essas pessoas das fofocas. Mas, por exemplo, se nessa situação essa pessoa viesse a falecer em razão dessa situação, Ele ia ficar com fome? ele ia ficar com fome? Porque ela nem precisou falecer pra ele buscar outra. Já comia há quanto tempo? Olha, garoto, quem tá falando é ela. Não, entendeu? A comida da outra. A comida eu entendi. Desculpa, gente. Desculpa, o erro foi meu. Ela não falou isso, não. É meio horrível, gente. Não, ela falou isso, não. Desculpa. Gente, eu tô com sono. Eu tô precisando dormir, eu tá? falo, né? Minha filha também que fizeram cirurgia, eu falo, gente, Eu tô precisando tem que se dormir. guardar, realmente tem que se guardar, porque numa dessa a pessoa vai. Mas aí a pessoa, perde não, a saúde. eu preciso fazer porque ele só precisa de mim. Eu já te falei, você não é a única opção, você só é a mais fácil. Então, dizer não te coloca no lugar que você precisa estar. Essa pessoa, ela tá disposta a te devolver isso. Eu vou também falar uma experiência minha. Quando eu comprei micro-ondas, com muito suor, chorei. Fiz uma comida de micro-ondas, que a gente, né? Estrear. Meu marido, essa comida tá horrível, não tem gosto. Aí, Eu comi a comida com as crianças, preste atenção, Mi. O que sobrou, eu botei numa panela, botei em cima do fogão. Aí ele comeu, ó a diferença, a mesma comida. Eu falei, porra, olha, minha filha riu tanto dele. É só pelo prazer de ver você fazendo as coisas, cara. É só pelo prazer de fazer do jeito que eu acho certo. Então eu te convido a ir lá no fogão e fazer a sua própria comida. Porque aqui tá escrito ali, Brastemp. Não tá escrito SIDA. Olha, não me irrita não, gente. Que eu, na minha cabeça é muito simples falar de maiores atrocidades a gente temos que parar com isso de estar com esse negócio de tem que fazer, não tem que fazer, gente. O homem não nasce com você, você não é a mãe dele. Quando você vai morar, o cara já tá alimentado, já faz várias coisas, várias merda, várias loucuras. Não, pelo amor de Deus. Oi, gente, eu tento, mas ela não deixa. Ela não deixa. Gente, lembrando que não é ataque pessoal eu tô falando de mim, tô falando de mim. A um homem, tá? São alguns
só, assim, delimitado. Mas, brincadeiras à parte, tanto pai quanto mãe, eu convido vocês a formarem adultos funcionais. A necessidade de você ser um homem, uma mulher que sabe se virar. Você não vai estar aqui para sempre para cuidar do seu filho, desse seu nenenzão, dessa sua nenenzona. Então, essa pessoa precisa saber se virar e não sobreviver de miojo. Tô falando diretamente pro meu irmão. Sobreviver de miojo e achar que isso é vida. Então, você precisa se tornar um adulto funcional. Porque, porque se minha mãe não estiver aqui, eu vou casar. E se sua companheira for criada da mesma maneira que você, o que vocês vão fazer? Miojo pra sempre? Morre em 3 anos, no máximo, assim. Então, a necessidade de formar adultos funcionais, que hoje não vejo mais dessa maneira. As pessoas têm criado muito filho pra si, não pro mundo e pras necessidades. Isso que eu tô falando, a gente tem que criar pra pessoa. Isso aí. O que eu ensinei pros meus filhos foi pra eles mesmo. Pra eles serem adultos funcionais. Entendeu? Do jeitinho que tem que ser. Isso aí, sabe lavar, sabe passar. Não vai morrer, não vai cair a mão. Não cai a mão, gente. Eu tentei. Não cai a berruga, não cai nada. Gente, eu tentei. Não cai a mão. Eu juro pra vocês. Lavar o banheiro... Não cai a mão. Não cai a mão. Gente, uma vez, uma vez eu troquei uma encanação. O ser humano fica até mais limpo. Uma vez, Cida, eu troquei uma encanação. Você acredita que não nasceu um negocinho em mim? Eu não virei homem? Assim como se você lavar a louça, você não vira mulher. Olha só que louco. Gás, já troquei torneira. Tudo. Entendeu? E sou mulher para caramba. Mentira, agora. Gente, que loucura. Que loucura. Que loucura. Então, eu tô contando um segredo pra vocês, porque parece que a maioria aqui não tá sabendo, mas é basicamente isso, tá? Você não muda a sua situação justamente pelo básico, por você ser funcional, por você ser adulto. Então, como eu falei, esse tema de hoje, ele veio de uma conversa sobre... A maioria dos temas, né, que a gente acaba trazendo são coisas que eu vejo no meu dia a dia, gente. E não que eu só vejo, mas também o que eu já vi. Inclusive, o nosso quadro, Escurecendo as Coisas, ele é sobre isso, sobre coisas que eu já vi, já vivi, e a experiência de todas as outras pessoas que eu conheço. E o Papo de Comadres, ele também é uma conversa, e todos os temas que eu acabo trazendo são coisas que eu vejo. E essa conversa que me incomodou de forma específica, Milena, hoje conversando com uma pessoa, né? Vou falar uma pessoa. Um ser humano, Tomara também. E ele pegou e falou assim, me explanou uma situação de um amigo dele que estava muito indignado com a vida de outra pessoa. Uma opinião extremamente machista sobre a vida de outra pessoa. E eu falei, tá, me explica como essa pessoa tem a ver com a decisão da outra. Então, aí ele, não, porque isso, porque aquilo, que aquilo outro. E eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu peguei e falei assim, você e os seus amigos estão sendo machistas. Aí ele pegou e falou assim, não, todo homem é machista. E toda mulher é feminista. Eu falei, ó, gente, pelo contrário. A maioria das mulheres que eu conheço são machistas. A maioria das mulheres que eu conheço são machistas. E quando você vai lá na rede social e se eu postar um vídeo desse, vou botar lá que, o meu marido vai ter sim que arrumar a casa junto comigo. E aí eu vou ter diversos comentários de homens e de mulheres com comentários machistas, ataques sexistas e por aí em diante. Então, não, nem toda mulher é feminista. Gente, as mulheres são machistas. E a pessoa falou isso como se fosse me ofender. Ô, gente. Você porque você é feminista, eu menti. Possível. Eu, militante? Gente, o meu negócio é só arrumar a confusão, mais nada, não é sobre militar. Não. Ela gosta da treta. Eu vou escrever ela no Big Brother. Gente, se eu for pro Big Brother, já vou avisando daqui.
eu vou ficar triste de sair na primeira semana, saindo cancelada, Não, eu vou entendeu? votar pra você ficar até o final. Então, mas infelizmente só um voto não funciona e eu consigo fazer um Não, estrago mas eu muito mando grande. minhas comadres pra votar. Se meu afilhado, Gente, vão eu votar. consigo fazer um estrago muito grande com um só posicionamento. Vocês têm que ver o estrago que eu faço. Mas, gente, voltando aqui rapidinho, tomem cuidado com a necessidade de vocês de aceitarem tudo para serem aceitas, para esse lugar de pertencimento que não cabe vocês. Não cabe vocês. Não se apequenem para caber em lugares que não te suportam. E quando eu falo te suporta, é que te cabe. Gente, Você merece mais. Eu sou bem mais objetiva. Quando tá vendo que não tá dando lugar, você pega seu banquinho e sai de fininho. Entendeu? Assim que a gente tem que fazer. Olha, eu tô com uma frase nova. Marcos, depois se você quiser cortar, fica à vontade. Mas me incomodou, eu pego minha calcinha e vou embora. É sobre isso, gente. É sobre isso. Tá te incomodando, tá te apertando. Sabe? Quando você acabou de fazer sua unha, a unha tá molhada e a calcinha... Então, pegue a sua calcinha e vá embora. Tá bem, gente? Gente, vamos pegar nosso banquinho. Eu vou pegar meu banquinho. Eu vou pegar minha calcinha aí, ó. Beijo, gente. Foi sempre maravilhoso gente, isso boa aqui, noite, gente. tá? Foi maravilhoso, como sempre, nosso programa. Tá bom? Obrigado, Marcão. Sempre, Marco. Essas risadas que vocês ouvem aqui é porque o Obrigada. Marcão, ele não aguenta a gente, gente. Marcão é o nosso curico. Ele não aguenta a gente. Mas eu fico muito feliz dele tentar. Porque eu tenho que... tá vendo aí? Ah, você é feminista, você ataca o homem. Como? Se a gente tem o Marcão aqui, gente. Como? Como que eu tô atacando o homem? Acho que não, gente. que Nós loucura. somos amiguinha. Olha que loucura, impossível. E outra coisa, a gente adora homem, gente. Vocês não estão entendendo. Para com essas brincadeiras gostosas. Para com essas brincadeiras gostosas, né? Mas a gente gosta. Para com essas brincadeiras gostosas. Gente, lembrando... Gente, a gente de fato não se aguenta. Isso aqui é de fato um bate-papo. Agora nós vamos encontrar vocês agora no Escurecendo as Coisas, tá? Tô ansiosa pra gente escurecer Gente, as coisas. vocês não estão entendendo. Vocês acham que eu causo polêmica aqui? No Escurecendo eu consigo fazer bem pior. Eu quero ver vocês com a gente na próxima quarta-feira pra gente escurecer totalmente as coisas. Sabe por quê? Porque quando a coisa fica preta... Que fica boa. Oxi! E outra coisa, vou falar pra vocês uma coisa que é muito importante. Tudo que é preto é melhor e mais gostoso, tá? E mais caro. Oi, gente! Lembra que a gente tava falando sobre o mais caro do mercado? É sobre isso. Vambora! Até semana que vem, gente. Beijo, beijos. Beijos, beijos, Vamos. beijos. Vai ter que cortar muita coisa.